Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, caras. Hoje estou aqui muitíssimo bem acompanhado. Hoje não, todos os podcasts, Sempre, né? De Pietra Mesquita. Hello, gente. Sejam bem-vindos. Hoje tá especial, né? Gente, hoje tá muito especial, porque todos nós sairemos daqui, eu, Pietra, vocês que estão nos acompanhando. Sem dívidas! Sem dívidas e mais do que isso, ricos, as melhores dicas. Está aqui, ó, gente, com a doutora Simone Costa. Tudo bem, Simone? Eu estou bem feliz de estar aqui com vocês e com todos que estão nos ouvindo nesse momento. Colocar a vida financeira em ordem para ter o controle de vez, de uma vez por todas agora. A gente Olha, tá precisando, gente. Simone, de Ai, verdade. gente, e a Simone, ela já fala de um jeito que já deixa a gente rico, não é? Porque ela fala calmo, não é que nem a Pietra que fala Eu, né, querida? desesperada, gente. Porque eu sou calmo também, né, Simone? Você tá vendo? Gente, a Simone tá lançando aqui, ó, planejamento financeiro. Eu tô falando Simone, eu falo doutora Simone ou eu falo Simone? Pode falar, Simone. Como é que as pessoas te chamam na vida? Doutora Simone. Ai, meu Deus, depende, né? Sua mãe deve Depende. falar Simone. Isso. O trabalho, doutora Simone. A gente Correto. aqui... É si. A íntima aqui fazendo, ó. Ela tá lançando aqui, galera, Planejamento Financeiro, o livro da Citadel, em que ela vai ensinar todos nós a nos planejarmos financeiramente pra tirar esse pé do barro, né, gente? Pra desatolar, pra respirar melhor. Principalmente final de ano, né? Vai ter dicas de Natal. Fiquem com a gente que a gente vai começar aqui. Simone, primeira coisa. Ah, não, uma coisa que eu queria ler antes de falar com você. É verdade. Eu falei assim, eu preciso ler isso daqui, gente. A Simone Costa é superintendente comercial e de estratégia de negócios na Matarazzi CIA e tem mais de 10 anos de experiência na área. Possui MBA em Economia pela USP, mestrado em Ciências Empresariais pela Faculdade Fernando Pessoa, em Portugal, e certificação Certified Financial Planner. É assim? Olha o inglês Correto. dele. Obrigado, Brasil. Gastei aqui. Especialista em investimentos Ambima e consultora de valores mobiliários pela CVM. Ou seja, é das Tchau, galáxias, gente, né? eu É das mesmo. galáxias. A gente tá tão humilhado, né, Pietra? A gente tá um pensou, gente, tudo que tem aqui no currículo dela, pra mim, eu fiquei pensando, gente, ela foi pra Portugal. Eu fiquei focado na viagem. Só na viagem, Só na né? viagem. E ela foi estudar pra chegar aqui e dar essa aula que vocês vão ter a partir de agora. Se concentra, Brasil. Com apenas 35 anos, né, Simone? Isso mesmo. Então, o primeiro passo é uma reflexão. Quero fazer aqui algumas perguntas. Qual foi a última vez que vocês realizaram um sonho, um projeto financeiro? Você tem a reserva de emergência? Tenho, a de isso eu Eu também tenho. Ótima. Que A tá de em 5 aposentadoria, 90% dos brasileiros não se preparam financeiramente para a aposentadoria. Como que está o seu orçamento? Você gasta mais do que ganha ou empata? 70% dos brasileiros ou gastam mais do que ganham ou empatam na sua vida financeira. Você já preparou o seu inventário? O seu testamento? Que? A sua sucessão? Ai, gente. Não, isso não. Tudo bom, querida? Ai, Isso meu eu não Deus. preparei. A situação tá pior do que a gente pensava, Pietra. Já fez eu a parei sua- na reserva Mas só. calma, eu tenho uma pergunta. Você fez aí uma pergunta de quantos por cento dos brasileiros empata ou gasta mais do que ganha? 70%. 70%. O ideal é sobrar um pouco. Sim, é essencial que sobre até para que você possa construir as reservas. Então, você vai fazer o seu planejamento financeiro de que forma? Você vai elencar todas as suas despesas para que você possa se programar para pagar elas no próximo mês. Não é chegar e pagar, é se planejar antes. Até porque, se você planejar antes, você vai ver aquilo que você pode cortar de antemão para as despesas não serem maiores que as suas receitas. Então, o planejamento financeiro é algo simples e prático. E é isso que eu ensino no livro. Não é algo complexo, não envolve grandes cálculos matemáticos. Inclusive, no próprio livro, é direcionado para simuladores para que a pessoa não precise fazer nenhum cálculo. Já sai tudo pronto. É só colocar em prática. Então, é se planejar. Lista das despesas, ver o que eu ganho. Tá gastando mais? O que vai cortar? E cortar dói, mas é importante pensando no curto, médio e longo prazo. Em geral, as pessoas gastam mais com o quê? Coisas que elas dizem que não gastam e acabam gastando. Por exemplo, aplicativo de comida. Aplicativo de comida. Por quê? Porque as tá. pessoas Entendi. não se preparam para as compras de mercado, que é o que eu falo no livro. Como economizar nas compras de mercado e como se preparar para fazer essas compras. E as pessoas gastam também com gastos que não estavam planejados. O exemplo é os presentes do final do ano. Outro exemplo, transporte por aplicativo. Outra questão, não se preparou para uma dívida. E o principal é o cartão de crédito. Eu sempre digo que o cartão de crédito ele é importante e ele pode ser usado como uma ferramenta se de forma planejada. Ele não pode ser o cheque especial.
né? O cartão de crédito tem que ser usado de forma planejada, ou seja, a pessoa precisa determinar o valor que vai gastar no cartão. E esse valor não é o limite, né? Porque no caso- Mas assim, Tem que caber cartão no bolso. de crédito ou de débito, você defende qual? Porque tem muita gente que fala, não, eu prefiro pagar no débito porque aí não fica com dívida e tudo mais, mas eu acredito que o cartão de crédito seja um benefício. Isso, usado de forma consciente, o cartão de crédito ele é interessante, né? Passar no débito é importante, mas se você vai fazer uma compra mais robusta e se você passar no cartão de crédito parcelado não tem juros, por que não fazer essa compra? O grande ponto aqui é que esse valor que você passou no cartão já precisa estar no seu planejamento financeiro para você pagar, ou seja, já é uma despesa que cabe no seu bolso. O que não pode é ir lá parcelar só de olho na parcela. Ah, é uma parcela pequena, mas 36 vezes daquilo não é pequeno. Então, não pode olhar só a parcela, é olhar o todo. Entendi. Você usa muito cartão de crédito? Você usa Não. mais qual? Vou fazer como você faz. Você usa mais cartão de crédito ou de débito? Eu uso mais o débito, porque planeja antes para usar. E cartão de crédito eu utilizo de forma planejada, como, por exemplo, numa reforma. Eu estou reformando uma das minhas casas. Então, eu planejei para usar Você o tá cartão. reformando mesmo ou é um exemplo? Estou reformando mesmo. Tá bom. Então- É que você falou uma das minhas casas. Significa que tem muitas. Eu tô feliz. É sobre isso, meu filho. São só duas, viu, gente? Ah, tá bom. Mas que é um shopping, no final das contas. Acho que eu compartilhei, né? Um pouco sobre a minha casa. Então, eu sempre tive um sonho de ter uma casa específica, né? E essa foi a minha segunda casa. E agora eu estou reformando ela da forma que eu planejei. Então, eu me organizei financeiramente durante 3 meses. Coloquei tudo que eu ia gastar. E muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, mas na reforma não tem como se planejar. Tem sim. É colocar tudo na ponta do lápis, né? Não só areia e etc., mas as coisas do dia a dia. Por exemplo, torneira, piso, tinta, tudo. Cano. Que é coisa que você nem imagina que tem na casa. Prego. E daí eu me planejei e a partir daí eu determinei o que eu ia pagar à vista e o que eu ia pagar parcelado, que faria sentido pagar parcelado. E a partir daí eu utilizei o cartão de crédito, porque já estava no meu orçamento. Mas então, por exemplo, numa reforma, então, o que compensa pagar à vista e o que é melhor a gente colocar no cartão de crédito e dividir? Depende do valor, né? Primeiro, o que você vai passar no cartão é o que cabe no seu orçamento. Então, vou citar o exemplo efetivamente do que eu fiz. Porcelanato. Porcelanato é algo que, de fato, é custoso. Então, será que faz sentido pagar à vista? Porque que cálculo eu fiz? Se eu pagar à vista, qual desconto eu vou ter? Um desconto que não era substancial. Então, valia mais a pena eu pagar a prazo do que despender de um valor imediato muito grande. E pagar a prazo fazia sentido por quê? Porque ia caber no meu orçamento. E A o que palavra do dia da Simone é orçamento. Ela não diz bom dia, ela diz orçamento. E as pessoas pensam que é uma coisa complexa fazer planejamento financeiro e não é. Eu falo, a partir do momento que a pessoa se habitua a fazer, aquilo vira uma rotina. E é uma rotina na minha vida desde os 12 anos. Então, como eu comecei? Eu simplesmente listava as minhas despesas. E daí eu via, bom, se eu tenho R$1.000 de despesa, por exemplo, e eu ganho 1.100, alguma coisa está errada. Eu é quem preciso me ajustar. Né? Mas com 12 anos você já trabalhava, por exemplo? Sim, eu trabalhava e ganhava R$30. Eu trabalhava como passadeira, foi o meu primeiro emprego. E você planejava esses R$30? R$30. Eu dava R$20 para minha mãe para ajudar na minha família, né? Que somos uma família de 4 irmãos. A minha mãe e meu pai eram falecidos. E eu administrava R$10 naquela época. Hoje eu tô com 35, né? Então, quando eu tinha 12 anos, R$30 era um valor muito substancial. Mas como é que você teve esse start com 12 anos? Porque é muito nova, né? Você era muito criança ainda. Tem esse start de consciência financeira. Ah, preciso... Porque se me desse criança, R$30 na minha mão. Ia na comprar bala. Beijo, gente. Balas pra todo mundo. Inclusive, a primeira vez que eu fui no McDonald's, eu tinha 18 anos. Não sabia o que era doce ou era isso. Por quê? Eu tinha outras prioridades quando eu tinha 12 anos, né? Então, eu vim de uma família muito humilde. Eu já morei em Ferro Velho durante um tempo. Eu já passei fome dos 7 aos 12 anos. Fome mesmo, né? Não é de ter arroz ou ovo. É passar fome e não ter o que comer. Não ter o que vestir, e eu sempre gostei muito de estudar e de ler. Tanto que o meu primeiro livro de finanças eu li quando eu tinha 9 anos. Eu não entendi muita coisa, mas eu li quando eu tinha 9 anos. Por quê? Eu sempre gostei muito de ler e as pessoas doavam livros para a minha família. O que eu fazia? Eu li livro de tudo que você imagina desde os 7 anos. Tanto que eu fiz a primeira série e a segunda série no mesmo ano, que eu já cheguei na primeira série sabendo ler, escrever, fazer todas as contas, né? Caraca. Mas voltando aqui para minha história, então, eu vi essa situação e eu entendi assim, o que vai mudar na minha vida? Eu preciso ter uma postura e começar a economizar para que minha família e eu tenhamos uma situação financeira diferente.
Então, foi assim que tudo começou. Aí, meu pai faleceu, a minha família teve que morar numa área invadida. Né? Eu tinha uma casa com um cômodo que morava eu, minha mãe e meus 3 irmãos. E era um barraco. Então, eu convivi com tudo que vocês imaginam que tem num barraco, inclusive esgoto. Eu morava no 3º andar do morro. Olha que chique. E daí, o que aconteceu, eu sempre tive o sonho de estudar fora e etc. Eu sempre me apliquei muito aos estudos. Então, enquanto meus colegas estavam se divertindo, eu me divertia de outra forma e eu estudava porque eu queria estudar na USP. Então, eu fiz sempre faculdade pública. Quando eu tinha 18 anos, a minha família foi expulsa da área invadida, e com razão, porque nós não estávamos, né, regularmente. A gente foi morar de aluguel. E daí, eu comecei a trabalhar, conforme eu mencionei, aos 12 anos. Depois, com 13 anos, eu trabalhei como doméstica. E aos 16 anos, eu consegui o meu primeiro emprego com carteira assinada numa ONG chamada Reciclar, que fornecia, né, emprego para pessoas que tinham boas notas nas escolas públicas. E aquilo, para mim, foi sensacional. E daí, eu comecei a ganhar quanto? R$160. Muito dinheiro. E com esses R$160, eu comecei a guardar dinheiro para fazer o meu intercâmbio nos Estados Unidos. Caraca. Gente. Então, o que aconteceu? Desde aí, eu comecei a guardar dinheiro, ajudando a minha família. A gente foi morar de aluguel. O projeto era até aos 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu tive que sair do projeto. Eu entrei numa outra empresa de fotojornalismo. Inclusive, eu trabalhei com comunicação durante um tempo. Gente, nossa concorrente. Ainda bem que ela foi pra economia, Pietra. Ela ia deitar a mão na nossa cara, gente. A gente não tem a menor chance. E daí, com um ano, eu consegui virar gerente comercial e, né, gerir uma equipe de muitos fotógrafos, né, por todo o Brasil. A gente fazia a cobertura jornalística de esporte. E durante esse tempo eu juntei dinheiro e, com os meus próprios recursos, ganhando esse salário, que era um pouco mais que o salário mínimo, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, em São Francisco, estudar inglês. Caraca, que legal. Gente. Não, e pior que eu já... E ela jogou todo o meu inglês aqui quando eu falei o nome do negócio ali. É porque eu já entrevistei a Simone e eu ouvi já essa história, né, de você... E quando eu ouço de novo, eu fico, mano, caraca, mais uma vez, né? Porque é muito incrível ver de onde você veio, de tudo que você conquistou. E simplesmente porque você quis se planejar financeiramente, assim. Sim, então, eu novinha, falo, pensando já no seu futuro, no final das contas. as pessoas querem, elas podem. Para isso, elas precisam se planejar. E não é abrir mão de tudo, né? Eu falo, enquanto eu estava fazendo o intercâmbio, eu também comecei a minha faculdade, mas eu fiz primeiro uma faculdade privada, até porque eu não tinha tanto acesso à informação como eu tinha hoje, né? Então, por mais que eu tivesse tido uma boa nota no Enem, eu nem sabia na ocasião que o Enem dava para utilizar na faculdade. Então, eu fiz primeiro comércio exterior e negócios internacionais, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a ver uma série de coisas e conheci o mercado financeiro. E eu voltei falando, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Eu não sabia nem o que era Selic. Nem o que era Selic. A Pietra não sabe até hoje. A Selic é a taxa de juros do Brasil, né, que hoje está em 13,75. E daí eu voltei com isso. Aí eu falei, bom, para eu trabalhar no mercado financeiro, eu tenho que ser referência. Então, vou estudar para passar na USP. E comecei a fazer um cursinho já para fazer uma MBA, né? E daí eu pedi demissão do emprego onde eu estava porque eu fiz um planejamento de carreira também. Porque não é só o planejamento financeiro. Esse planejamento envolve toda a vida. Então, fiz o planejamento de carreira para que eu pudesse ficar desempregada durante o tempo estudando. Eu estudei durante 4 meses e entrei no MBA de Economia na USP. E assim que eu entrei na USP, eu entrei depois no maior banco da América Latina para trabalhar com alta renda, sem ter experiência no mercado financeiro. Só pela formação e pela postura, eles acreditaram em mim, e eu sou grata, né, até hoje por isso, porque é um lugar, né? E aí eu comecei a tirar certificações. Então, eu tirei a CPA 10, a CPA 20, você citou o CFP. Eu também, nesse inteirinho do livro, eu já tirei uma outra certificação, que é a MiFID, que é uma certificação de especialista na Europa. Eu já tirei uma outra certificação, que é a CAMI, de lavagem de dinheiro, que apenas 60 mil pessoas no mundo têm. Lavagem de dinheiro? Isso. Mas não é crime isso? Prevenção. Ah, tá. Gente, já fiquei assustado aqui. Olha, esse podcast saindo do ar agora, gente. Prevenção à lavagem de dinheiro. E depois, enfim, eu continuei no banco, né, e realizei o meu sonho, que foi fazer um mestrado internacional. Então, eu fui para fora. E nesse inteirinho, estou fazendo o meu doutorado. Eu acabei de voltar, né, que eu fiz um tour, né, entre Portugal, Toronto,
França e eu estou indo final desse mês para Dubai, nos Emirados Árabes. Mentira! Leva a gente. Ela vai dizer que não, que ela não fez planejamento pra levar a Financeira. gente. Como está, né? Como Mas está seu tudo isso planejamento? você foi a trabalho, a estudo. Sim, a trabalho e estudo, porque a minha tese de doutorado é justamente, né, sobre o planejamento financeiro, como ele pode, na prática, transformar a vida das pessoas. Então, eu estou direcionando algumas pessoas, né, para que eu possa mostrar na prática, porque eu faço isso desde 2014. Né, eu dou palestras sobre planejamento financeiro, eu já pude ver muitas pessoas morando no exterior, fazendo o seu intercâmbio, tendo uma transformação de vida. E o meu desejo, o meu propósito é que isso aconteça com todas as pessoas, porque eu acredito que a educação transforma o indivíduo, consequentemente a sociedade e, por conseguinte, o planeta. Assim, para mim, a educação é um dos motores para a transformação social no Brasil. Porque uma pessoa com a vida financeira equilibrada, ela vai contribuir para a vida dela, para a família dela, para a sociedade e para a nossa economia. Então, a vida financeira impacta, inclusive, no PIB do Brasil. É bom falar sobre isso, né? Exato. Eu tô um pouco chocada, Simone, com toda essa sua história. Porque eu fico imaginando que, assim, um fato. Você deve ter aí um QI a mais, deve ter porque, assim, uma pessoa com 12 anos, por mais dificuldade que passe, não consegue, assim, é difícil para essa pessoa ter esse clique, esse link, esse insight de, se eu fizer isso, eu vou me organizar, né, de tal forma e tudo mais. Como é que a sua família via você nessa época? Assim, você ali falando de números, de contas, de economia, não sei o quê. Eles entendiam isso? Ou todo mundo tinha essa visão na sua casa? E uma outra pergunta também. É importante que as pessoas que moram com você, que dividem espaço com você, elas também embarquem nessa do planejamento? Porque a minha dúvida, no final das contas, morar com pessoas que são desequilibradas financeiramente atrapalha o seu planejamento? Ou você que influencia elas, né? No final Sim, assim, eu falo que a nossa construção, né, enfim, de tudo aquilo que a gente acredita, de tudo aquilo que a gente faz parte da nossa família e das pessoas com as quais nós convivemos. Então, se nós temos pessoas ao redor que são desorganizadas financeiramente, ou se os nossos pais são, isso pode se influenciar, mas não é determinante para definir quem nós somos. Em função da condição de vida que eu tinha, minha família sempre teve que economizar. Né? Então, para a gente comprar um pão que custava, na época, 10 centavos, a gente tinha que decidir. Ou a gente compra o pão, ou a gente compra o leite. Né? Inclusive, a gente colocava água no leite C de saquinho, que eu não sei nem o que... Né? Para o leite durar mais, né? Durar mais tempo. Então, na verdade, o que me fez querer poupar, o que me fez ter essa consciência, literalmente, foi a necessidade. Então, ao invés de ter outros subterfúgios, né? De, eu vou entrar para o mundo do crime, porque a gente recebe convite na comunidade, né? Deles financiarem a sua faculdade, para você sempre estar à disposição. Mas eu acredito no caminho correto, né? O caminho que muitas vezes é mais trabalhoso, mas é possível, e eu sou prova viva, e a minha família é prova viva disso. A minha mãe, por mais que na ocasião tinha estudado só até a 4ª série, depois eu incentivei ela a terminar, ela terminou os estudos e ela passou no concurso público e hoje é funcionária pública. Eu incentivo todo mundo a estudar. Gente! Legal. Ela sempre ensinou a gente que a gente pode não ter hoje, mas a gente tem que trabalhar para ter amanhã, e isso é por meio do estudo. E olha que ela não entendia muitas coisas. Mas ela sempre apoiou a gente nas nossas decisões. Sempre que eu pedia alguma coisa para minha mãe, mãe, eu quero essa calça, porque eu também fui criança, né? Assim, eu também queria as coisas. É nesse lugar que eu queria chegar. E não podia ter. E o que eu me recordo do que minha mãe falava para mim, né? Eu não posso te dar isso hoje, mas daqui a um tempo você vai poder comprar se você estudar e trabalhar. Mas ela falava isso não gritando, eu não posso te dar isso hoje, mas você vai ver, você tem a capacidade. Porque na região onde eu morava, quando eu falava que eu queria estudar na USP, as pessoas riam de mim. Né? Quem você acha que você é? Quando eu falava que eu ia ter uma determinada casa, com uma determinada quantidade de cômodos, que eu ia fazer mestrado e doutorado, porque tudo isso eu decidi aos 12 anos, que eu queria fazer mestrado, doutorado, quantas casas, tudo isso eu já tinha decidido na minha mente, eu só não sabia ainda o como fazer. As pessoas riam de mim, mas desde pequena eu acho que eu nasci assim, eu sou uma pessoa determinada e focada. Sou uma pessoa determinada e focada. Então, na minha família, todos sempre foram um pouco mais organizados financeiramente. É claro que todos têm os seus desvios, mas eu coloquei um foco. Eu vou ser. Então, quando eu via outras pessoas não sendo, eu mesma já fazia um alerta. Mas eu decidi que eu seria. E não me deixei influenciar pelas outras pessoas. E não me deixei influenciar também pelo meio. Principalmente quando eu estudava, né? Que eu estava no 1º, 2º, 3º colegial, que era aquela época de adolescente, que todo mundo tinha o tênis New Balance, enfim. Hoje eu nem gosto de tênis. Eu amo sapato, amo sandália. Né? Mas eu não sou muito fã de tênis. Todo mundo tinha o tênis, né, X ou a calça Y. Não me incomodava não ter.
Porque as Entendi. pessoas, muitas vezes, querem ter para mostrar. Eu nunca tive essa necessidade de falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tanto que vocês viram que até para contar a minha história, vocês me incentivaram, né? Porque eu não sou muito de ficar demonstrando e também não me incomodo de não ter, porque eu sei que aquilo é temporário. Se eu trabalhar, eu vou conseguir conquistar. Né? Tudo é temporário. Então, enquanto as pessoas estavam tendo as coisas naquele momento, eu estava poupando para os meus sonhos no curto, médio e longo prazo. Né? Tanto que eu fui fazer um intercâmbio com 20 anos, com recursos próprios, não fui financiada. Você nunca teve apoio de alguém do governo ou apoio de... Você chegou a ter esse suporte ou não? Não, e teria sido fundamental para mim, né? Porque eu queria já ter terminado meu doutorado, por exemplo, porque eu quero implementar muitas das coisas que eu vou fazer. Né? Então, vejo que aqui no Brasil existe esse desafio, por exemplo, de você conseguir uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado. Inclusive, eu estou fazendo, né? E fiz o mestrado fora, porque todo o processo, inclusive, acaba sendo mais simples que no Brasil, para a tese que eu queria fazer, que muitas vezes confronta a educação financeira aqui no Brasil. Porque, de fato, o meu grande sonho é colocar a educação financeira nas escolas a partir da 5ª série. E isso influencia em algo que já está determinado pelo governo. Porque eu vi que, como desde cedo eu tive essa consciência, eu comecei a me planejar muito cedo e isso fez diferença na minha vida financeira, na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha estrutura como um todo. Não impactou apenas a minha vida financeira, impactou a minha carreira, impactou tudo aquilo que eu conquisto. Então, meu grande objetivo, né, com essa tese de doutorado é conseguir provar que quanto mais cedo as pessoas falarem de vida financeira na prática, não é só aquilo científico, né? Faça isso, faça aquilo, é fazer. Porque eu fazia numa folha de papel, naqueles cadernos quadriculados, sabe? Sim. Desde cedo, e era assim, despesa, receita. E o que eu fazia, que sempre me ajudou muito, que é o que eu faço no livro, é anotar os meus sonhos. Todo pra botar ano. como objetivo. E assim, eu não queria saber se era impossível ou não. Tanto que às vezes eu mostrava para minha mãe, Simone, calma. Eu falei, não, mãe, mas a senhora vai ver que eu vou conseguir. Tanto que se eu falo para minha mãe que eu vou conseguir algo, eu já sei quando vai ser. Hoje ela fala isso. Mas quando eu era pequena, eu começava a escrever as coisas, né? Ai, eu quero Qual ter foi o primeiro sonho que você marcou no seu caderno? uma casa para minha família. E agora tem 2, né? Não, tem 2 para você, fora da sua família. A minha mãe, ela tinha 2 grandes sonhos. Ter uma casa própria e que uma filha dela estudasse na USP. Eu tenho uma irmã mais velha que se chama Íria, e ela também, enfim, com todo o esforço dela também, ela conseguiu dar uma casa de presente para minha mãe, e quem teve que passar na USP? Eu. Você. Ela Né? garantiu uma coisa, você garantiu outra. Sim, então ela e minha mãe compraram a primeira casa própria, né? E foi muito bom que toda a minha família foi morar, e hoje praticamente a gente mora todo mundo na mesma rua, né? Numa região onde a gente sonhava em morar. Então o meu primeiro Compra um sonho... bairro, né, Simone? Compra um bairro, pode falar. Condomínio da Simone. O meu primeiro sonho era dar uma condição melhor de vida para minha família, ter a casa para a gente não ter que ficar se mudando a todo momento. Porque eu não gostava de mudar de escola. Nossa, eu tinha que reorganizar a vida tudo de novo, né? E eu já estudei em muitas escolas, né? E eu senti falta dessa questão do planejamento financeiro, porque até quando eu falava com os meus amigos, nossa, tudo era muito novidade para mim, já era óbvio, porque eu já fazia. Então, eu vi que eu conseguia ajudar as pessoas ao meu redor em coisas que a gente deveria ter aprendido na escola. Não é só a fórmula de Bhaskara, né? É como que eu implemento mais e menos na minha vida cotidiana para isso me ajudar a planejar o meu futuro. Então, até hoje eu tenho esse exercício, deixa eu escrever os meus sonhos. E hoje também, né, o que eu aprendi, o que eu sempre faço é como eu vou contribuir de alguma forma com a sociedade. Então, mesmo quando eu era pequena, eu também fui ensinada isso, assim, não é só para mim, o que eu contribuo com a sociedade. Né? Então, desde nova também eu tive grupo de jovens para tratar uma série de questões e também falar de vida financeira, depois um grupo de mulheres, agora eu dou palestra. Então, o conhecimento, aquilo que a gente aprendeu, nunca pode ficar só com a gente precisa transmitir de alguma forma para a sociedade e também de forma gratuita, não só forma paga. Mas a sua família, tipo, agora, você com seu marido e tudo mais, eles também seguem essa sua forma de planejamento financeiro? Ou é você que fala, não, vamos sentar aqui, agora vamos planejar? Sim, o meu esposo segue, até porque a gente tem objetivos muito, muito em comum, né? A minha família também, né? Os meus irmãos, eu consegui apoiar eles, e agora cada um tem o seu caminho e consegue ter a sua vida financeira organizada. E ter a vida financeira organizada não significa não ter dívidas, porque eu, por exemplo, financiei as minhas casas, eu não comprei minhas casas à vista, né? Porque às vezes a pessoa pensa, nossa, comprou. Então, assim, as pessoas precisam ver a minha origem, né? Assim, literalmente de R$30 para o salário que eu ganho hoje, que influenciou também ter um planejamento de carreira, que foi o que eu fui buscar, né? O que eu sempre fui foi uma leitora voraz.
né? O que tem de carreira, qual que é a tendência de carreira, porque eu vejo hoje, né? Enfim, não é tão em linha com o planejamento financeiro, é que muitas vezes o jovem não sabe que carreira ele seguir. Primeiro, você tem que descobrir o que você gosta de fazer, porque sempre que a gente faz aquilo que a gente ama, vai dar certo. Ah, Brasil! Por isso que o Eu Fabrício- defendo essa teoria. Eu também defendo essa teoria. Vai dar Só que eu não certo. tenho planejamento financeiro. Como é que tá a sua reserva, Não tinha. Porque a partir de hoje, Brasil, e com planejamento financeiro, Simone Costa, aqui nas minhas mãos, me segurem. Ah, mas desde a última entrevista que a gente teve, de verdade, agora eu sento muito com o Diego, sei lá, todo mês e falo o que a gente vai gastar. E a gente mudou, inclusive, Simone, estamos de apartamento novo. Que Mas a gente tá de bacana. aluguel ainda, né? Mas assim, tudo por conta do planejamento financeiro mesmo. Da gente Sim. tentar ver o que vai acontecer, o que vai sobrar, quais são os nossos planos, as nossas metas. Graças a Simone Costa. E tem o livro Simone, dela, pega aí o obviamente. Pix dessa página, pega o Pix dela aí, viu, Foi uma querida? consultoria de graça, né? No meio da Exatamente. entrevista. Já fez ali uma economia? Mas é verdade, não é é assim que real. funciona, não. Simone, eu tô te empresariando a partir de hoje. Tá? Porque a Pietra não conseguia ficar tirando serviços de E graça. temos pessoas anotando aqui também no nosso Temos, estúdio, gente. né? Eu nunca tive plateia. Hoje a gente tem Hoje a gente plateia, tá gente tendo. anotando. A gente é uma A baixaria. gente vai pegar várias dicas. Agora, você tava falando sobre planejamento financeiro, a educação do planejamento financeiro e tudo mais. Eu também queria colocar até pro nosso Brasil mesmo. Hoje, atualmente, como é que você enxerga a economia do Brasil e, enfim, como é que isso, posso falar, agride as pessoas que não têm tanta, como é que eu posso, recurso, assim, tanto recurso para fazer esse planejamento? Numa pesquisa recente, foi divulgado que 90% dos brasileiros têm objetivos financeiros, mas apenas 18% vão atrás da informação. Né, o que eu vejo hoje, né, a condição, de fato, da classe C, classe D, classe E, é desafiadora. Mas como eu também vivenciei isso, eu sei que é possível tendo uma vida organizada. Então, de fato, é preciso se planejar. Inclusive, nesse livro que eu proponho é independente da renda. Você pode ganhar R$1.000, você pode ganhar 10, 20, 100, você vai conseguir implementar esse método. Então, respondendo essa pergunta, eu também passei por isso. Então, o que minha família fazia, né? Sentava, se reunia, o que a gente vai conseguir gastar, o que a gente não vai. E não significa abrir mão de tudo. É o que eu preciso abrir mão naquele momento para o meu objetivo. Só que o que adianta eu organizar as finanças se eu não sei onde eu quero chegar? Né? Então, o primeiro passo é essa reflexão, né? Quais são os meus objetivos financeiros? E muitas vezes as pessoas podem se sentir tolhidas porque, eu não vou conseguir. Calma, você nem tentou ainda. É o que eu sempre falo, né, nas conversas que eu falo em comunidades. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir ganhar nada porque minha renda é essa. Eu falei, eu já tive essa renda. Então, assim, eu já ganhei R$30 e assim, eu ganhando R$1.200 eu consegui fazer um intercâmbio. Poupando e não abrindo mão de comer o que eu queria, né? Comprar então, jaqueta. Né? Comprar jaqueta, que tem uma É essa da história. jaqueta, gente? Tem uma história. Conta, Tem Simone. decisões, né, que eu falo assim, por exemplo, a gente precisa tomar decisões na nossa vida, eu vou comprar uma jaqueta ou vou viajar. Por exemplo. Tem isso, entendeu? Aí ela sempre falou pra mim, quando você pensar, tipo, em fazer alguma coisa, umas comprinhas, você fala, vale a pena? Ou eu guardo pra, tipo, viajar? Eu sempre penso, talvez não vale a pena, entendeu? Eu prefiro viajar. Eu também sempre penso em viajar. E outro, eu falo, o que eu falo no livro, né, para comprar roupa, sapato, é determinar meses, não é, por exemplo, aí passei, eu vou comprar tudo que eu gosto. Aí vai sempre desequilibrar o planejamento financeiro. Né? Então, o que eu sempre vejo, um balanço, eu quero comprar tantas calças, tantas blusas, etc. Então, eu determino um mês e um valor que eu vou gastar naquilo. Né? Então, o que eu vou investir para comprar roupa, o que eu vou investir... E tudo Tipo, isso já separar está... em áreas, assim. E Isso. é melhor a gente já ter ganho esse dinheiro antes de gastar. Sim. Isso é sempre o fundamental, né? O planejamento financeiro ele é Gente, dividido em vocês viram categorias. minha dica aqui, hein? Essa dica foi minha. Ele é dividido em categorias. E em cada categoria, você vai literalmente colocar o valor do seu gasto. Vou citar um exemplo. Os custos com moradia. Aluguel ou prestação da casa, conta de água, conta de luz, conta de telefone e gás. Aquilo ali tem um custo. E é um custo fixo. Porque você vai ter aquele custo todo mês. Ou seja, você precisa ter aquele valor. Só que existem também os custos variáveis, como, por exemplo, vestuário, entretenimento. Você precisa determinar um valor limite que já esteja no seu orçamento para que você despenda naquele valor à vista e não no cartão. Né? Para você não entendi. se comprometer. Por quê? Todo mês você não vai ter entretenimento? Por Não pode exemplo. parcelar o entretenimento. Isso. Não, porque imagina a pessoa pagando uma viagem por 50 anos, por 10 anos. É melhor se programar antes. É isso que eu sempre falo no planejamento financeiro. Existem pacotes e muitas vezes essas empresas que oferecem pacotes, por ter contato com as outras empresas, elas conseguem oferecer uma condição melhor. Então, por que não comprar o pacote com antecedência, por exemplo, um ano antes da viagem, 8 meses antes da viagem, e
pagando para quando você viajar já tá tudo pago. Aí você só vai ter que despender do recurso que você vai usar na viagem. Eu vou fazer isso na minha próxima viagem. Juro, estou planejando a próxima viagem. E o combinado em casa foi pagarmos a viagem antes, pra não ter que ficar pagando depois. É isso. Mas eu tenho um tio, na verdade, né? Não morreu. Ele sempre fazia assim: vou viajar hoje. Ele quem, querida? Não posso falar nome. Gente, É porque eu não falo muito com ele agora. eu tenho Eu tenho um tio. Ah, tá. Eu falei, eu tive um tio. Falei, tive não, ele não morreu. Mas eu tenho um tio que, assim, ele... Sei lá, vou viajar esse ano. Ele parcela a viagem 12 vezes. E aí, quando ele para de pagar, ele vai, faz mais outra viagem e parcela em 12 vezes. Ele fala, todo ano eu tô viajando e todo mês eu tô, tipo, pagando. Você acha isso... Sim, ok? se Ou estiver... a pessoa pode, tipo, se enrolar. Se Eu acho esse que me valor enrolaria. da parcela estiver dentro do planejamento financeiro, faz sentido. Por quê? Ele não despendeu tudo à vista, mas ele se planejou para pagar parcelado. E outra, não é só o custo da viagem e do avião. Tem o custo do transporte, Tem isso. tem o custo da alimentação e tem o custo do entretenimento na viagem. Quando eu vejo as pessoas fazendo o planejamento financeiro da viagem, o que elas colocam? Os maiores custos. Passagem aérea custa tanto, a hospedagem custa tanto e eu vou levar tanto. Eu vou levar R$1.000, por exemplo. Esse R$1.000 vai dar para o transporte de todos os dias, vai dar para a alimentação nos restaurantes que você quer ir, né? o cafezinho, o entretenimento, né? Eu vou no parque X ou Y. Né? Então, além de determinar passagem aérea e hospedagem, é fazer uma lista de estimativa de custo. Então, com o almoço, eu estimo gastar por dia tanto. Aí faz vezes a quantidade de dias. Aí eu quero ir num parque X. Qual que é o valor do ingresso? E lá no parque você também vai comer. Então, quanto você estima? E daí você vai ter um custo real. E talvez esse R$1.000 que você reservou, na verdade, é R$2.000. E é isso que faz as pessoas se enrolarem no planejamento financeiro. E vale a pena sempre fazer um cálculo um pouquinho para cima? Sim, sim. Porque eu sempre falo, lá em casa tem essa discussão, viu, Simone? Você vai Bruno. terapeuta de casal aqui. Lá em casa tem essa discussão. Eu sempre faço um cálculo um pouquinho pra cima, porque eu sempre conto com um imprevisto. O Bruno fala assim, não, mas a gente não vai precisar disso. Aí chega lá, sempre precisa. Então é sempre bom botar ali um cálculozinho acima do imprevisto. Pra viagem, sim, é essencial, porque sempre vão ocorrer custos imprevistos numa viagem. E o que é fundamental para isso é ter a reserva de emergência, que é a primeira reserva que a pessoa precisa construir. Então, ela colocou a vida financeira em ordem, ela precisa fazer a reserva de emergência, que é, em média, 3 vezes o valor das despesas dela. Na verdade, até 12, né? Mas ela pode começar com 3 vezes o valor das despesas. Mas essa reserva de emergência, desculpa. Então, por exemplo, as minhas despesas são R$1.000, R$1.000 por mês. Sim, aí vezes 3, R$3.000. Esses R$3.000 você precisa ter guardado para se tiver... mês. Você vai deixar esse valor guardado. Você vai acumular esses R$3.000 e esse valor vai ficar guardado. Mas em quanto tempo? Aí vai depender do seu planejamento financeiro. Porque, por exemplo, você pode dividir esse 3.000 em 12 meses até você conseguir juntar os 3.000. Porque você pode não ter os 3.000 de imediato. Não é que eu gasto R$1.000 por mês, então eu tenho que guardar 3.000 nesse mês. Não, eu tenho que... É no decorrer do planejamento financeiro. Isso, você tem que ter de reserva, né? Separado do valor que você ganha, R$3.000. Porque aquele vai ser o valor que aconteceu alguma emergência, você vai recorrer àquele valor e não vai precisar, por exemplo, fazer um empréstimo. Entendi. É uma reserva essencial. Por quê? Por mais que se tenha seguro no carro, a gente sabe quando o carro vai quebrar? Por mais que se tenha plano de saúde, a gente sabe quando a gente vai ter uma doença? É verdade. Por mais que se tenha um planejamento de sucessão, a gente sabe quando alguém vai morrer? Não, a gente não sabe nada Então, a disso. reserva de emergência, ela é essencial, porque ela é para emergência e imprevisto. São coisas que não tem como a gente prever. Por exemplo, eu faço um planejamento de 6 meses, tenho essa reserva emergencial de 6 meses. Aí, nos próximos 6 meses, eu tenho que fazer uma nova reserva emergencial. Se você utilizou um recurso, se você não utilizou a sua reserva, ela vai ficar lá. Aí você vai partir para outra reserva, que é a de sonhos e projetos. Calma que a gente já vai falar sobre isso. Pera aí que a gente vai falar sobre isso. Que antes, gente, além do planejamento financeiro da Simone Costa, a Citadel tem outros livros para vocês conhecerem. E vocês vão conhecer alguns deles agora. Só vai. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. À venda nas melhores livrarias.
Então vamos lá, Simone, a gente estava falando além da reserva, do planejamento de reserva, como é que é o nome direito? Emergência. Reserva de emergência. A gente parte para outra reserva depois que conseguiu essa reserva de Isso. emergência. Aí Primeiro tem que conseguir essa, então. Primeiro é a de emergência. Porque se você não fizer de emergência, toda vez que você tiver um imprevisto, você pode se endividar. Então, a primeira reserva a ser construída é você ter a sua reserva de emergência. 3 vezes o valor das suas despesas lá guardado. Completou, a reserva fica lá. Se você usou, você repõe. Se não usou, ela tá lá. Gente, então tem que ter... Meu Deus, se você for parar pra fazer conta, 3 meses três vezes o valor da sua despesa. É grande, né? Não é pouca coisa, não. Não, né? é justamente para comportar no imprevisto. Porque pode ser um imprevisto de 7 mil reais, de 8 mil E reais. aí não eu tem pego como esse saber. dinheiro e eu coloco onde? Na poupança? Eu ia perguntar isso. Em alguma ação? O que eu faço? Porque Pra render, né? Isso. Isso vai depender do seu perfil de investidor, né? Triste, investidor triste. Todas as pessoas, elas têm perfil de investidor que pode ser o conservador, o moderado, o arrojado ou agressivo. Conservador. Entretanto, a reserva de emergência é sempre recomendado que ela fique em investimentos de baixo risco e com liquidez. O que é com liquidez? É você poder resgatar a qualquer momento, porque essa reserva é uma reserva para emergências. De acordo com a conta que cada pessoa tem em cada banco, ela precisa verificar quais são os produtos conservadores disponíveis naquele banco, que pode ser um CDB, pode ser uma LCI se tiver liquidez. Aí ela coloca nesse investimento e deixa lá. E daí Entendi. ela vai resgatando se necessitar. Se não necessitar, esse valor vai ficar lá literalmente para emergência e imprevisto. Ok. Então, esse investimento que você aconselha, que é de emergência... Baixo risco. É colocar esse dinheiro, então... de emergência num investimento de baixo risco, que é aquele que você pode sacar quando você qualquer quiser, momento. a qualquer momento, E e não que você tem risco não de vai perder, perder né? esse dinheiro. É isso mesmo, tem que Pode ser ser que você não baixo ganhe risco. muito, Isso. você não aumente esse dinheiro, mas perder o que você colocou lá, você não vai perder. Isso. E é interessante ter um investimento, por isso que eu citei esses, que tem um rendimento acima da inflação, né? A inflação, ela corrói o poder de compra, então é pelo menos manter o poder de compra. E esses investimentos de baixo risco, eles têm justamente essa função. Proteger o capital da inflação e manter o seu dinheiro lá para quando você precisar numa emergência ou no imprevisto. Né? O que não faz sentido, investir em título de capitalização, colocar a reserva de emergência numa previdência. Não, porque a previdência tem prazo de resgate de 60 dias, então não é para emergência. Entendi. Então, Entendi. esse recurso precisa estar em produtos conservadores disponíveis para resgate imediato. Eu ia te perguntar isso, é uma dúvida minha mesmo. Vai começar a consulta particular de novo. Eu tenho muitas dúvidas sobre investimento. Eu sempre falo isso com meu marido. Eu tenho muita vontade de investir, só que eu não sei como investir porque eu tenho medo de perder o dinheiro. E aí eu sinto, a gente tem essa reserva de emergência, a gente guarda numa conta em que rende, o famoso PicPay, que é onde tem. É propaganda isso, gente? Não, é porque realmente a taxa é maior e rende muito mais dentre os bancos que eu conheço. E aí eu tenho a vontade de ter essa reserva de emergência, deixar e ter um dinheiro para também guardar e investir. Porque eu acredito que assim a gente vai ter um retorno. Só que eu tenho medo de investir. Qual é a melhor, o melhor caminho para uma pessoa que está começando o investimento, assim, sem ser na reserva? Sim, eu falo que é muito importante sempre procurar o especialista da instituição que você tem conta, porque ele vai seguir esse caminho do perfil de investidor, porque mesmo você sendo conservadora, que é o que eu estou conseguindo sentir aqui pela conversa, talvez faça sentido para você, no percentual do seu patrimônio, ter um multimercado. Fundos multimercados, eles conseguem render um pouco mais acima da inflação, esse costuma ser o objetivo, e tem vários fundos multimercados, com mais risco, com menos risco, então ele vai colocar de acordo com o seu objetivo. Só que antes disso, as reservas precisam ser definidas, porque até agora a gente falou da reserva de emergência. E olha que interessante, você citou que esse rende mais, aí eu te pergunto, quanto ele rende? 110%, se eu não me engano. Do quê? Agora ferrou. Vai, Esse querida, é o ponto. fala Eu aí. acredito que renda 110% do CDI. Mas quanto é o CDI? Então, é por isso que eu falo, não é só... Porque muitas vezes, né? E eu trabalho no mercado de investimentos e sei que muitas vezes isso é disseminado, né? Rende X% de tal coisa. Quanto é tal coisa? Entendi. E isso é ver importante saber. primeiro. E outra, muitas vezes os rendimentos de aplicação automática, né? Se você ficar sempre mexendo, o dinheiro não necessariamente está rendendo. Né? Então, é importante. Talvez não seja alternativa para uma reserva de emergência. Esse de deixar na conta é para o dinheiro do dia a dia mesmo, sabe? Planejei, eu vou usar esse dinheiro nos próximos 10 dias, eu vou deixar lá. Qualquer coisa superior a isso, seria interessante um investimento que não fosse esse que fica disponível na conta. Né? Porque pode render X% do CDI. Muitas vezes o CDI é menor que a taxa de juros, que é a Selic. Ou seja,
não tende a ser necessariamente um bom investimento. Tudo depende do seu objetivo. Eu acho muito Acaba rendendo um pouco. Eu acho muito difícil esse negócio de investimento, gente. E acho que é porque precisa ter alguém de muita confiança acompanhando isso. Sim. Principalmente se você vai colocar em investimento de risco. Sim. Eu já tentei fazer isso, só que eu não consigo ficar acompanhando. E é preciso acompanhar, né? Não dá pra você colocar lá o dinheiro e deixar. Porque Sim, você pode não perder dá, no final das contas, você tem que assim. recalcular E a aí rota, eu, né? isso- eu tive que desistir desse negócio de ações. Mas ações aí já é muito arriscado Aí, mesmo, né? Eu gente. falo, é que existem Outro patamar. vários tipos de investimento, conservadores, moderados, arrojados e agressivos, mas para saber também qual que é o melhor investimento, além do perfil, precisa saber do seu objetivo e prazo, né? Porque se também não Meu souber do objetivo seu é objetivo, enriquecer, né, gente? Esse é isso daí, mas não tá funcionando. objetivo e prazo, porque por exemplo, né, eu quero fazer uma viagem daqui a um ano, vai ficar no determinado investimento. Eu quero guardar esse dinheiro para eu juntar e comprar uma casa daqui a 2 anos. Já é um outro investimento. Então, tudo depende também do seu horizonte de tempo. Por isso que a gente falou da reserva de emergência e a reserva de sonhos e projetos, onde você vai fazer diversas caixinhas de acordo com o seu objetivo. Essas caixinhas, esses valores podem ir em investimentos diferentes. Entendi, porque investimentos e projetos, sonhos e projetos são vários que a pessoa tem. Isso, você pode ter o sonho de uma viagem, de ter a casa própria, de querer fazer alguma outra coisa específica, né? Vou citar do que as pessoas já falaram para mim. Viagem, intercâmbio, fazer uma cirurgia. Então, você vai precisar juntar determinado valor, né? Então, vamos supor que o sonho da pessoa seja uma viagem. Então, mensalmente, ela vai guardando um valor, né? Então, a viagem custa 12 mil. Por exemplo, mensalmente ela guarda R$1.000, chegou no final do ano, ela tem o quê? Os 12 mil para custear já parte da viagem. Gente, eu nunca... De verdade, isso faz muito sentido. Sim, e aí você dispõe do valor Isso eu estou citando no exemplo que a pessoa dispõe do valor à vista. Ou, por exemplo, se a pessoa vai comprar uma casa, precisa de tanto para a entrada, né? Porque dependendo da renda da pessoa, ela pode contar também com a entrada numa parcela do FGTS, né? E depois tem algumas dicas sobre comprar a casa que a gente pode falar aqui também, que é antes, inclusive, de pensar. Aninha, tá? já, ó. Cadê a caneta, gente, Porque, pra eu escrever? vou falar aqui um pouco sobre casa. O que acontece? Quando as pessoas vão pesquisar casa, elas olham assim, eu quero comprar uma casa de R$250 mil. Estou citando um exemplo. Aí ela vai lá na rua, vê que a casa custa 250 mil. Antes dela ir no banco ver o financiamento, o que ela precisa saber? A casa do lado custa quanto? Porque se a casa do lado custar 100 mil, quando o banco for avaliar a casa, como que o banco vai avaliar aquela casa em 250 mil? Quanto é a média de custo daquela região? Tem isso também. Isso é importante. A média de custo que você diz é quanto custa em média as casas daquela região. Isso, daquela rua, né? Então, querem me vender essa casa por 250 mil, eu vou no banco e o banco vai fazer um financiamento de parte da casa, né? De parte desse valor, que geralmente é de 80% do valor. Ou seja, os outros 20% a pessoa vai ter que despender do valor à vista. E nesse valor à vista, ela pode utilizar o que ela tem no FGTS, mais o que ela tem de recursos próprios. Só que, para isso, o banco vai fazer uma avaliação do imóvel. Então, né, uma pessoa do banco vai lá e vai avaliar o imóvel. E se os imóveis ao redor, né, da mesma rua for 100 mil, por que ele avaliaria aquela casa em 250 mil? E quais são as consequências, Simone, se ele avaliar em 100 mil? 100 mil, 80%, o banco só financia 80 mil. Como a pessoa vai arcar com os outros valores para completar 250 mil? Então, quando for comprar uma casa, qual que é a média do valor das casas na Você rua? vai lá, bate na palma na casa do vizinho. Querido, quanto é que custa a Quanto sua que é? casa? Quanto é que tá valendo aqui esse negócio? Ou pode ver no próprio site da imobiliária, ligar na imobiliária e perguntar, porque eu sempre recomendo também negociar direto com o dono quando possível. Porque aí não tem o custo do corretor, que geralmente é de 6% a 8% do valor do imóvel. Né? Então, quando a pessoa quer comprar uma casa, de fato, ela precisa se planejar, porque tem várias etapas e a primeira delas é a pesquisa, que leva tempo. Essa coisa, só pra eu entender, a gente vai comparar o valor da casa considerando que a casa tem a mesma metragem. Isso, certo? isso Tá mesmo. bom, Isso gente? mesmo. Só pra ficar bem claro pra todo mundo. Considerando a mesma metragem. Porque é óbvio que se uma casa tiver 100 metros, outra tiver 200 metros, Vai de ter 200 uma metros vai diferença, custar mais caro. Então, assim, considerando a metragem, É a isso pessoa faz o mesmo. cálculo. Mesmo, por exemplo, a casa da Pita tem 200 metros. Não, a minha tem 200, a dela tem 100. E aí, nós somos bem vizinhos. menos. Nós somos vizinhos. E aí, eu posso perguntar pra ela quanto custa dela, ou descobrir quanto custa, e fazer o cálculo proporcional com o valor da minha, é isso? Ou apenas ter referência, né? Se for a mesma metragem, essa casa custa 250 mil, a do lado custa 250 mil. Tá equilibrado, né? Ok. Numa pessoa que vai buscar o financiamento. Então, ela pesquisou primeiro o lugar, né? Ela tem que saber também, no lugar que tá lá, né? Tem IPTU? Qual que é o valor do IPTU?
Aí ela vai ao banco, né? Só que para ela ir ao banco, ela já tem que ter em mente. O banco vai financiar até 80%, os outros 20% ela precisa dar esse valor. Ela tem esse valor? Se eu perguntar hoje, quanto que você que está nos ouvindo aqui tem na sua conta da FGTS? Você sabe de cor? Eu sei o meu. Eu sei o meu também. Acompanho no aplicativo. Choro por isso, inclusive. Né? Então, é importante ter esse acompanhamento, né? Porque considerando o valor da entrada, a pessoa pode usar o FGTS e o restante ela vai dar com recursos próprios. E esses recursos próprios, ela pode ir juntando mês a mês também, que é esse planejamento que a gente faz. Então, eu quero comprar uma casa de X mil. Eu já sei que o banco vai financiar tantos por cento, porque eu fui no banco e fiz uma simulação, e eu vou ter que dar tantos por cento de entrada, vou ter que dar esse valor de entrada. Tanto eu tenho no meu FGTS e o restante é o que eu vou ter que guardar. Mas, comprar uma casa é só isso? Não, tem o ITBI. Que é? Que é o imposto que a pessoa paga sempre quando ela compra um imóvel, com o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, ela vai pagar esse valor e aí depende da região onde ela vai estar e pode oscilar até 4%, 5%. Né? Aqui em São Paulo, na ocasião em que eu comprei meu imóvel, estava 4% do valor do imóvel. E fora isso, tem os custos cartorários que ela vai pagar para fazer a escritura da casa no nome dela. Só que quando é a primeira compra do imóvel, se ela fizer uma carta falando que é a primeira compra do imóvel, ela ganha um desconto de até 50% ou mais no cartório. Gente! Quando é o primeiro imóvel. Gente? Eu não sabia. E é uma economia Não, significativa. 50%, gente? Significativa. Caraca. Eu fiz isso na compra do meu primeiro É imóvel. claro que você fez, Simone. É claro que você 6 fez. horas da manhã lá no cartório lá. Simone, a gente tem várias coisas pra falar. Primeiro, eu quero voltar a falar com você sobre descontos, porque eu acho que é uma boa a gente falar sobre isso com as pessoas. Eu quero falar sobre compras de Natal. Mas eu queria voltar rapidamente no assunto de viagem. Tem uma pessoa aqui no ambiente que a filha tá em Portugal. E aí, assim, como é que ela quer visitar a filha dela? Como é que ela organiza pra viajar pra Portugal? Você falou da gente dividir, por exemplo, os custos mais altos da viagem e ir pagando até lá. Mas aí ela tem que fazer primeiro o cálculo de tudo quanto vai custar essa viagem no total. Vai custar 50 grosso, mil reais. E ela tem que focar nesse número e batalhar para chegar nesse valor antes de ir. Assim, correto, né? Então, primeira coisa que ela vai fazer é esse levantamento. Custo da viagem, se tiver hospedagem, alimentação. Dá X reais, né? Por quê? Não é importante considerar o valor apenas em euros, porque tem que ver qual o valor em reais. Desse valor em reais, o que ela vai entender? O quanto ela pode dispor à vista e se ela quer ou não utilizar o cartão. Não precisa Cartão ser de só crédito. isso, desde que caiba no bolso, desde que esteja no planejamento financeiro. Paga uma parte à vista e o Isso. resto no cartão. Então, por exemplo, pagar passagem aérea no cartão de crédito, você pode parcelar e não tem juros. Então, talvez faça sentido comprar a passagem aérea no cartão e ir pagando até a viagem. Quando for viajar, já está quitada. E ser um valor que, de fato, faça sentido no orçamento. E já juntando o dinheiro que vai gastar lá. Isso é essencial, porque utilizar o cartão lá em euros, né, até a conversão, IOF, então o impacto é muito grande. E essa história do IOF, vale a pena ou não vale a pena? É melhor levar dinheiro vivo e gastar no país? Ou vai no cartão de crédito e paga IOF que vale a pena? O interessante é não pagar imposto, né? Então, o que puder levar em espécie, mas cada país também tem uma limitação do quanto você pode entrar com dinheiro em espécie. Né? Então, é interessante o máximo que puder levar em espécie, respeitando a legislação do país, levar em espécie. O restante, de fato, utilizar o cartão, né? Que é geralmente E aí o vai que... com imposto mesmo. Isso, e aí vai com imposto mesmo, dado a limitação que os próprios países impõem de você entrar com determinado valor em espécie, sem falar que em espécie também corre risco. Mas é o que eu falo, quando eu faço o planejamento do que eu vou gastar, esse eu vou gastar em dinheiro e esse eu vou gastar em cartão. Eu já coloco lá os 6% do IOF, ou seja, eu já considero já considera que o valor do IOF, faz eu o sei. cálculo junto. Isso, ou seja, eu sei que no próximo mês minha fatura vai vir tanto em função do IOF. Então, por exemplo, se eu quero gastar R$1.000 na viagem, por exemplo, no país, né? Sim, sim. Com comida, entretenimento e tudo mais, eu já boto e vou usar isso no cartão, porque já Sim. estourou meu limite do dinheiro Sim. vivo. Então, eu já faço o cálculo com 6% a mais. Então, não é mais R$1.000 que eu tenho que calcular. Eu tenho que calcular R$1.000 mais 6% e juntar esse dinheiro. É isso mesmo. Gente, estou me formando em economia na Escola Simone Costa. Querido, vai fazer o Pix pra ela, né? Ai, gente. Que nem eu não. Acho que tô devendo bastante. Bom, inclusive. tá chegando o Natal. E aí... Eita, por que derrubou a mesa, gente? Então, galera, desculpa aí. Bom, está chegando o Natal. E aí,
A galera, a gente quer comemorar, a gente quer dar presente. Mas a gente tá falido também. Exatamente. Como é que a gente faz pra economicamente essa... Eu sei que tem 13º que ajuda, mas Verdade. com o 13º também tem impostos que no começo do ano que a gente precisa guardar esse dinheiro. Sim. Como é que a gente se organiza pra ter um Natal sem chegar no ano seguinte já devendo as contas do Natal do ano anterior? Eu falo, todo mundo espera presente, né? Todo mundo. Mas a questão Aliás, é Simone, você trouxe Ai, alguma tem coisa? tempo, tem tempo. Trouxe o livro, olha, te livrei aqui. a questão é, será que faz sentido dar presente para todos no momento do planejamento financeiro que cada um está? E se a galera merece também, né? Né? Porque tem a galera Então aí. eu digo assim, Dependendo de quem votou, né? A gente não dá pra... eu digo que são 3 passos para se organizar financeiramente para os presentes de final de ano. Quais são? Primeiro deles, determinar um limite que você vai gastar com presentes. E esse limite é essencial e precisa estar no seu planejamento financeiro para pagamento à vista. Então, vou citar um exemplo. Vou gastar R$300 com presentes. E mesmo Tá aquela... pão duro, hein, querida? Eu, hein? Pra família inteira que tem lá 50 Ela vai viajar irmãos. pra Dubai, menina. Tem que ter Tá economizar. segurando a mão aí, hein? E mesmo que a pessoa fale, mas eu não vou dar presente, eu vou dar lembrancinhas. Mesmo as lembrancinhas custam. Então, é preciso seguir essas etapas. Então, vamos supor que a pessoa determinou, vou gastar até R$300 com presente de final de ano. E não pode ultrapassar esse limite. E reitero, pagar à vista. Depois que determinou o valor, a segunda etapa, você vai fazer uma lista com o nome das pessoas que você quer presentear. Ih, gente. É tipo lista de casamento, filho. Pietra, Vai cortando, vai cortando. Pietra, eu quero meu nome no topo da sua lista. Pensar, E se você, depois né? que fizer a lista, aí, bom, eu tenho R$300 e coloquei tantas pessoas na minha lista. Ao lado do nome, você vai colocar assim, qual o valor que você vai dar de presente para essa pessoa? É tipo, quanto essa pessoa vale? É basicamente isso. A gente faz essa lista e esconde, né? Sim, as minhas estão escondidas. Ah, ótimo, gente. Tá lá a Simone, gente. O irmão X da Simone, R$2. Esse irmão aqui, R$1.000. Porque quando a gente escreve, a gente tangibiliza. Isso é importante para reflexão e conscientização, né? Nós somos muito mais visuais. Então, quando a gente olha e vê aquilo, já causa um impacto, né? Então, coloquei o nome da pessoa e coloquei o valor. Somei os valores. Deu dentro do meu limite? Dos R$300? Sim. Se não deu, vai ter que começar a cortar presente, sim. Porque o seu limite não é R$300. Ou corta presente ou vai diminuindo os valores. O nome das pessoas ou diminui os valores, tem que ficar dentro do limite. E dentro desse limite tem que considerar o quê? Embalagem, caixa de presente, fita. Não é só o presente. Eu vou dar uma sugestão pra vocês, gente. Esqueçam a embalagem. Custa caro. Tem gente que vai abrir, vai também rasgar, vai jogar acho. fora. Sabe que tem país, que eu não vou me lembrar o nome, mas eu preciso pesquisar isso de novo. Tem países que as pessoas são responsáveis pelo lixo que elas produzem. Sim. E aí, quando alguém vai dar presente, a pessoa pega o presente, abre e devolve o embrulho pra quem deu o presente. Pra porque reutilizar. Não, porque ela vai ter que ser responsável por aquele lixo que ela gerou. A minha mãe legal. faz isso, Sua viu? mãe? Como Ela chama vai sua mãe? me ouvir, Cristina. Cristina, um beijo pra senhora, super evoluída. Ela nos dá os presentes e pede a embalagem de volta todos os anos. É a Perfeita. mesma Tá embalagem. ótima, gente. Tá Ela ótima. reutiliza todo ano. Porque no final amei. das contas a embalagem. Ai, meu Opa! Deus. É claro que a embalagem é linda e não sei o quê, Sim. faz vista aos olhos, você fica encantado, não sei o quê. Mas no final das contas, Ai, eu não né, ligo gente, tanto você não também. vai usar. É A o menos quando presente seja que uma caixa vale, incrível, né? você pode reaproveitar a caixa. A presença da pessoa Exato, que vale, né? Exato, mas continua, E desculpa. daí, então, primeiro ponto, determinou o valor. Segundo ponto, fez a lista e colocou o valor que vai gastar com cada pessoa, né? Terceiro, cuidado, né, no momento da compra. Porque no momento da compra, você tem que seguir o que você colocou na lista e sem sentimentalismo. Né? Ah, mas essa pessoa merece. Se essa pessoa te ama de verdade, ela vai entender o seu momento financeiro e tudo que você der, ou até se você não der, para ela vai ser um momento especial. E eu falo, né? Quando eu queria dar presentes e muitas vezes não tinha recursos financeiros, eu escrevia cartas. Ai, Ai, Simone. eu gosto muito De de- verdade, Até que eu acho a hoje. coisa mais linda e eu prefiro mil vezes, assim, de verdade, ganhar alguma coisa sentimental do que, enfim, alguma Até coisa hoje que eu seja... escrevo cartas. Tá fechada, hein, Toda a galera? vida. Pra Pietra a gente vai dar carta. Não, mas é verdade, é Mas mesmo. posso falar, eu tô brincando, mas eu escrevia de 30 a 40 cartões de Natal todo ano. Cartões também de é Natal. Sim. Aí já... E eu escrevia escrevia todos. as cartas pelo que eu agradeço, porque você é importante pra mim. Todo mundo amava mais, Nossa, eu que é amava muito mais o meu mais. presente. Óbvio. Ô, Simone, mas tem uma coisa também, que a gente vive numa sociedade muito consumista. Consumista, sim. E que as pessoas medem o amor pelo valor do presente. Sim. Quantas vezes você recebeu
um presente legal de alguém e uma outra pessoa olha pra você, nossa, fulano gosta mesmo de você, né? Deu esse presente tão caro. E no final das contas, às vezes quando eu ouço alguém dizendo isso, eu só penso, gente, ela deu esse presente tão caro porque ela podia comprar esse presente Ela tão pode, caro. é verdade. Porque no final das contas não quer dizer que ela me ame mais ou menos, não. É isso mesmo. Talvez sim, o né, presente em si, né, o valor, não significa o quanto a pessoa ama ou não ama você. Imagina se eu fizesse essa avaliação quando eu não tinha condição financeira do que minha mãe me dava. E a minha mãe sempre me amou muito, então... É de acordo com o que a pessoa pode, Isso, né? é de acordo com o que a pessoa pode. E se ela não puder, ela pode escrever uma carta. Ela mesma pode preparar o presente dela. Inclusive, a minha irmã, ela mexe com artesanato por hobby, né? E isso ela aprendeu e ela nos dá presente de artesanato excelente, quadros, coisas sensacionais que ela mesma fez. Eu não tenho essa habilidade, né? Mas é o que eu falo, o Porque presente só faltava em também, si... né, Simone? Só faltava você ter enriquecido desse jeito, tá ensinando planejamento Ter mais financeiro pra habilidades, gente né? e ter uma outra habilidade. Aí eu já ia conversar com É Deus você humilhação agora. com a gente. E tem uma outra coisa também que eu sempre digo. As pessoas também têm muito medo de não dar um presente, ficarem pensando, o que vão achar de mim? Só que assim, você sabe da sua condição financeira, se você pode ou se você não pode dar um presente. Sim. Então não vai se endividar pra que as pessoas Poder tenham uma mostrar imagem de isso. que tá tudo bem, quando às vezes não tá. E tudo bem não estar tudo bem. E no final das contas, a gente mora num país chamado Brasil, e financeiramente é difícil pra todo mundo Tá quase. complicado, Sei lá, né? qual é a porcentagem de lá, 1% da população simplesmente consegue ficar gastando dinheiro à toa, a rodo. Não é difícil pra todo mundo. Você foi de Então, 8 a 80, velho. Ah, não, eu isso sou assim mesmo. Porque eu falo, nesse momento que você determina o limite que você vai gastar, inclusive essa reflexão, né? Eu posso gastar? Durante muito tempo eu também não pude dar presentes e por isso que eu escrevia cartas. Então, é um momento mesmo que você tem que parar. O quanto eu vou poder? Não vou poder esse ano. E tudo bem. Não precisa se E justificar para as aquelas pessoas pessoas. que passaram por tudo isso que você passou, aprenderam a fazer planejamento financeiro, enriqueceram e depois se endividaram tudo de novo. Foi porque ela quis correr atrás de um prejuízo até sentimental de querer dar as coisas para as pessoas ou querer ter as coisas para elas e depois se ferrou tudo de novo? Pode Acontece ser, são também, vários né? fatores, né? Inclusive, se a gente for observar o índice de pessoas que ficaram milionárias com a Mega Sena e que não tinham uma condição de vida boa e depois voltaram à mesma condição, é mais de 90%. Porque né? não tiveram planejamento. Porque eu falo, independente se você ganhar um real, 1.000 ou 1 milhão, tudo vai depender do quão bem você administra o que você ganha. O planejamento financeiro é para todos, é o que eu falo. Essa reflexão do consumo cabe para todos, por isso que é preciso primeiro fazer um planejamento para depois comprar. Quem só sai comprando é fato que vai se endividar. Né? E o que eu vejo, muitas pessoas ficam, mas eu quero dar o melhor para o meu filho, mas se eu não der a melhor coisa para ele... Eu não tive sempre as melhores coisas, mas minha mãe me ensinou, conversando comigo, que ainda assim ela me amava, ainda assim eu seria uma boa pessoa, ainda assim era importante eu respeitar os outros. Então, eu sou muito daquelas assim, né? Eu vou dar tudo para o meu filho. Eu não me vejo fazendo isso, até porque eu também não fui criada assim. Né? Então, não é ter tudo, é ter o amor. Isso eu aprendi. Boa. Ótimo que você disse isso, porque eu fiquei imaginando, com tudo isso que você falou, que a educação financeira ela tem que vir acompanhada de uma educação emocional também, né? Fundamental para você. E essa educação emocional, eu digo que está muito associada a você saber quem você é, sem você precisar ficar demonstrando para os outros alguém que você quer ser. Né? Então, durante a minha vida, eu passei várias fases e que eu não tinha tudo o que eu queria. Né? E as pessoas ao meu redor, até porque eu fui alcançando passos na minha vida profissional, tinham muitas outras coisas. Mas nem por isso eu me senti diminuída, porque eu sabia exatamente quem eu era, exatamente qual que era o meu potencial e exatamente onde eu queria chegar. Então, não era porque uma pessoa tinha uma bolsa de 20 mil reais que eu iria, né? Jamais eu iria pagar 20 mil reais numa bolsa, porque essa não sou eu. Então, por mais que eu tivesse condições, eu não faria isso. Né? Então, eu vejo que essa condição emocional é muito assim, quem você é? Quem você quer ser? Qual é o legado que você quer deixar? Eu falo que o planejamento financeiro está muito associado a propósito, foco e disciplina. Qual que é o meu propósito de vida? E sempre ficou muito claro para mim, eu não quero ser melhor que os outros. Eu nasci para ajudar os outros. O que eu tenho feito? Qual que é o meu papel? Eu não nasci para competir com os outros, eu nasci para ajudar. Foi isso que eu aprendi na minha infância. Nossa. E todos nós nascemos para ajudar, na final Sim. de contas, né? Sim, sim. Que a gente vai todo mundo construir juntos, Isso. né? O mundo depende de todos nós, né? E é importante tratar isso, né? Eu vejo que muitas pessoas que não tiveram as coisas na infância sofrem com isso e tudo bem, porque cada ser humano é uma pessoa. Sente de alguma né? forma. Né? Mas o que eu vejo, é importante tratar isso.
né? Porque se isso não for tratado, vai influenciar em outras áreas da vida das Tá no pessoas. livro isso? Né? Eu falo também das influências emocionais no processo de decisão de compra. Muito Principalmente aqui no Brasil, né? Que envolve a questão das classes sociais, o meio em que você está, aquela pessoa que troca de celular a todo momento. Então, tem um capítulo do livro que eu trato isso e como a pessoa lidar com isso. Que, na verdade, ela se autoconhecer, ela saber quem ela é. Porque o que eu vejo cada vez mais, né? As pessoas ficam se comparando uma com as outras e nós somos indivíduos diferentes e únicos. Cada pessoa é extremamente especial. Por que as pessoas não pensam assim? Eu sou especial, você é especial, você é especial. Ah, obrigada, Simone. Mas eu também acho isso. E acho que a gente vive num país com uma economia super difícil e em que, infelizmente, tudo aqui vira status, né? Às vezes, eu já vi, por exemplo, lançaram um modelo de carro que é mais econômico, que é mais compacto em outros países. Quando chega no Brasil, ele custa tão caro quanto um carro de luxo. É verdade. Porque tudo vira status no nosso país, né? Sim. Acho que muito por isso que você falou, assim, das pessoas quererem mostrar Isso. o que elas são, ou o que elas têm, ou o que elas podem. E Isso. vira uma competição. Ou que não podem, mas querem mostrar de alguma Exatamente, forma. assim, vira uma competição. E tem uma coisa muito comum, que às vezes eu já vi várias pessoas em situações em que você olha para a vida que elas têm, a maneira como elas ostentam, e parece que elas são muito ricas. Parece que elas têm muito... E depois você descobre, por alguma... Acaba descobrindo, viu, gente? Que a pessoa tá toda ferrada, tá toda endividada, porque os bancos vão fazendo propostas para a pessoa lá se enrolar, enfim, cheio de dívidas. E fica meio... Por que a gente chega nesse ponto, né? Por que as pessoas se permitem chegar nesse ponto? Por status, né? Inclusive, Exato. tem uma teoria que é a pirâmide de Maslow, que ela apresenta, numa ordem de prioridades, as nossas necessidades. Primeiro tem as necessidades fisiológicas, né? Enfim, ir ao banheiro, etc. Depois tem a homeostase, que é se alimentar. E depois começam as de estima. Né? Então, dependendo de como a pessoa se enxerga, ela vai sempre buscar o status. Mas eu falo, conforme a gente vai crescendo financeiramente, a gente precisa ficar demonstrando isso, inclusive até por questões de segurança. Né? E por que não contribuir com os outros? Né? Uma das coisas que eu sempre aprendi é uma parte do meu salário, uma parte do que eu ganho tem que servir para ajudar o outro. E quando a gente faz isso, traz muita satisfação para a nossa vida e faz com que a gente não queira, né? Eu vou competir, eu vou mostrar. Para quê? Não tem necessidade. Né? Você é melhor no que você faz, você é importante, você é único. Acredite nisso. Você tem potencial para ser quem você quer ser, sempre. Aê! Bom, Simone, agora a gente tá caminhando aqui pra nossa reta final, mas eu não quero que a gente vá embora daqui sem as dicas de desconto. É muito Sim, importante, sim. gente. Vocês precisam saber. Tem uma dica que ela contou, que a Pietra tava até falando. Foi. Fala você, Pietra. Não, é que assim, a gente na última entrevista que eu fiz com a Simone, ela falou que liga, você liga Sim, ainda, né? sim. Liga de tipo 6 horas da manhã pra conseguir um pacote mais barato em internet, em telefone, essas coisas. Conta pra galera o porquê disso e se tem mais dicas em E como é que você relação a isso. como é que você chegou nessa descoberta de que às 6 da manhã Alguém É te o melhor contou, horário. acordou e fez. O que acontece é, trimestralmente, eu revejo todas as contas que eu tenho, né? E uma conta que é elevada costuma ser a conta de internet. E o que eu faço? Eu ligo para as operadoras para saber se tem um plano melhor, mais adequado às minhas necessidades. Né? E eu pergunto para quem está nos ouvindo, quem paga a internet, qual é o plano que você tem? Quantos gigas tem esse plano? Qual que é o prazo do seu contrato? Quais são os canais que estão envolvidos nesse seu pacote de internet? Se você não souber essas respostas, certamente você vai ligar no operador e vai ter um bom desconto. Por quê? Porque você não usa. Né? Então, o que eu vi no meu? Tinha um canal X, Y, tinha X gigas que eu não usava. Aí eu liguei. Só que eu ligava quando eu costumava chegar do trabalho e era um horário que todo mundo tá ligando. Né? Aí eu ligava, mas não tem, só tem esse pacote, liga depois. Tá bom. Aí teve uma vez, né, que eu não ia conseguir ligar à noite, que eu liguei bem cedo, né, acordei e já liguei. Eu fui atendido de imediato, consegui falar com o líder em um bom desconto, por quê? Ninguém liga às 7 da manhã, 6 da manhã. Então, a pessoa conseguiu me atender por mais tempo, né? E é um bom horário, porque eu não fiquei esperando muito tempo na linha, porque quando eu falo isso para as pessoas, elas falam, eu vou ligar, vou ficar 1 hora na linha, meia hora na linha. Ligue bem cedo. Daí você é atendido rapidamente, porque não tem fila, porque ninguém liga esse horário. E daí você fala, né? Tem algum pacote melhor que está em vigência nesse momento? Que geralmente as companhias sempre lançam. E daí ela vai falar, tem esse pacote, quantos gigas são, o que tem de adicional? E é importante ver também a carência, né? Se existe alguma multa de cancelamento, não é só contratar o pacote porque ele é mais barato. Aí então, por gentileza, pode alterar o meu pacote?
Então, todo ano eu tenho economia. Então, às 6 da manhã, gente. 6 da manhã é o horário pra renegociar o seu pacote de internet. Anotem. Mas todo ano você faz isso? Como é que Não, funciona? a cada 3 meses, A ela cada, falou. a cada 3 meses eu olho para saber se faz sentido ou não fazer entendi. uma Manter avaliação aquele por plano. isso. Pra ver se Por você tá quê? assistindo tudo mesmo. Isso. tá usando. Geralmente as companhias lançam mensalmente novos planos, né? Devido até a dinâmica do mercado. Então, literalmente, a cada 3 meses eu acabo ligando, porque para mim já virou uma rotina. Então, já tem um dia separado. A gente já conversou aqui sobre isso, gente, que o pessoal do telemarketing tá dormindo às 6 horas da manhã, de repente toca o telefone, o pessoal pensa, gente, alguém atende a Simone? Já atende, nem ok, Simone, já sabemos que é você. E a Simone hoje nem paga mais isso, porque ela conseguiu tanto desconto que É uma publi agora. eles, na verdade, pagam pra ela. E eu falo, sempre tratar com respeito a atendente, que ele tá lá de fato para fazer o melhor, chamá-lo pelo nome, né? Tenho sempre todos os protocolos anotados e o nome. E como eu tenho isso anotado numa folha, quando eu falo de novo com a pessoa, eu falei com você dia tal. Você anota Gente, mesmo, você deixa guardado. Ela é muito organizada, gente. Tem o meu caderno com Alô, os Clóvis códigos. do meu plano de internet. Quer jantar aqui em casa, comer uma pizza, querido? E anota o Gente, nome, e acaba falando, nossa, eu falei com você dia tal. Ele, não lembro, acho que eu falo com tanta gente e acaba criando conexão também. Mostra que ajuda. ele é importante. Ó, né? desconto vem bom. O que mais? Onde é que mais a gente consegue desconto mais? Além do plano de... Compras de mercado. Como? Cara. Aplicativo. Eu posso dar uma dica? Simone? Você põe no seu próximo livro? Gente, todas as vezes que vocês fizerem compra no supermercado, confiram quando você passar a compra no caixa. Todas as compras que eu faço, gente, juro Você pra confere? vocês. Você é tipo aquelas tiazinhas que Sim, fica parada... eu já combino com o Bruno. O Bruno vai lá empacotando e eu vou passando aqui e Conferindo. olhando. Todas as compras que eu faço têm um preço errado. Diferente. Sério. Todas. Antigamente eu pensava, não tô dizendo que seja maldade do supermercado, até porque Remarcação eles de precisam remarcar preço. com muita agilidade. Mas uma vez eu fui em 3 mercados diferentes, eram todos próximos. Nos 3 mercados tinha um produto com preço errado. E você só descobre se você acompanhar. Se você não acompanha, já era. Desculpa. Preciso fazer E é isso. isso, assim, ó, tá vendo? Olha que bacana, está dentro de uma das 7 orientações. Sério? Fica de olho no preço. Ah, gente, eu sou economista. E eu falo que economizar nas compras de mercado começa por determinar o valor que você vai gastar no mercado. Porque hoje as pessoas vão, eu tenho alimentação, vou gastar alimentação. Ou, eu vou gastar X. A primeira coisa é qual limite você vai gastar no mercado? Isso é tão importante. Eu vou gastar no mercado R$700, por exemplo. E não ultrapassar aquele limite. A segunda coisa... Se ultrapassou, começa a devolver coisas. É isso. Já pensou? Tem que passar nas fileirinhas e com a calculadora, gente. É sobre isso. Porque geralmente as pessoas fazem a compra e só descobrem no momento de pagar o valor. Não, você tem que andar lá com o seu celular e já ir somando tudo que você está colocando faço no isso. carrinho. Eu Né? descubro o Pega o valor na hora. celular. Ou... A minha mãe, inclusive, anda com papel até hoje, viu? Minha mãe é dessas, independente do mercado que ela vai, ela tá lá com o papelzinho dela. Só te interrompendo rapidinho, só pra contar uma vergonha minha e do Conta, meu marido. conta. Tá bom, Conta uma Diego? Um humilhação. beijo pra você, querido. O que acontece? A gente foi fazer a compra, tem o quê? Tem 2 meses, compra do mês. Ele falou assim, vamos fazer uma lista. A gente fez a lista, só que a gente foi num mercado novo. A gente não sabia direito onde estavam as Preço. coisas. A gente foi de fileira em fileira. E em cada fileira a gente pegava alguma coisa que não estava na nossa lista. No final, gastamos muito mais. Inclusive, a nossa reserva foi com Deus. E é sobre isso, Simone. Desculpa, porque eu não aprendi direito a aula. Tá. Por quê, ó? Mercado, eu tô ligado. Continua. Por É quê? muito pesado. Eu falo para as pessoas fazerem a lista, porque na lista ela negligenciam coisas que é o que elas pegam na prateleira. Exato. Então a pessoa faz uma lista, ela coloca arroz, feijão, óleo, mas ela não coloca o Danone, ela não coloca a bolacha, ela não coloca o chocolate. A lista tem que ter tudo que você vai comprar. Aí ela não coloca isso na lista, chega lá, passa, eu preciso disso, né? E até quando for fazer a lista, tem que olhar no armário. Porque às vezes, eu vou comprar isso, mas tem no armário, tá lá, passou da validade, tá lá encostado. Porque se é habituado a todo mês comprar aquilo, ele vai comprando, mas você já tem. Olha no armário. Fez a lista, determinou o valor, vai ao mercado. Não pode ir ao mercado com fome. Não pode. Não isso, pode. Não Também pode. é muito verdade, que pega tudo, irmão. Cientificamente, você vai comprar coisas para satisfazer a fome da sua consciência naquele momento. Você vai gastar mais, por mais que você seja um ótimo planejador financeiro. Sempre antes de ir ao mercado fazer a compra do mês, eu faço uma boa alimentação e reforçada. Sempre, Pra não sempre. correr o risco. Eu sempre estou comendo, na verdade, né? Então, isso pra mim já não é tão difícil, né? Eu sou habituada a comer a cada 3 horas, então isso já faz parte da minha rotina. E uma outra coisa importante, não ir ao mercado com pressa.
Se vai ao mercado comprar, aí peguei isso, aí esqueceu. Aí vai comprar no mercado perto de casa que é mais caro. Que é um mercado menor. Então, assim, não e acaba ir com comprando fome. mais coisas quando você vai no mercado Isso. menor, tem isso. Né? Não ir com fome, não ir com pressa e outro. Determinar de quanto em quanto tempo você vai fazer a sua compra. Eu, por exemplo, faço uma compra do mês e semanalmente eu vou no mercado que uma pessoa que está aqui presente conhece para fazer a feira da semana. Tem uma pessoa aqui que conhece. É verdade. E é um mercado excelente. Então, a feira da semana, que eu gosto muito de frutas, verduras, eu deixo para fazer durante a semana. Semanalmente, eu vou no mercado comprar frutas e verduras, em que eu também determino o valor que eu vou gastar. E mensalmente, eu faço aquela compra mais pesada. Material de limpeza, arroz, feijão, óleo, mas tudo dentro da minha lista. Uma outra coisa importante é onde que eu compro as coisas mais pesadas, né? Arroz, etc. Em mercados que são de atacado, porque lá eu consigo comprar grande quantidade e num preço menor do que os mercados tradicionais, porque lá eles já vendem grande quantidade. Mercado tradicional só vou fazer a feira. A compra do mês eu só faço em atacado. E eu faço em atacado também bem cedo, porque geralmente o atacado ele é cheio, independente do que for, né? E uma outra coisa importante, tem que estar na lista porque, faltou isso, eu vou comprar. Faltou aquilo, eu vou comprar. E daí sempre isso vai distorcendo o planejamento financeiro. Uma outra coisa que as pessoas fazem é, hoje eu estou com vontade de comer isso, eu vou comprar não sei o quê. Nesse valor que você vai determinar do que você vai gastar com compras, tem que inclusive estar lá o que você vai gastar no jantar, fora. O que você vai gastar no almoço, fora. As regalias, né, que a gente costuma ter. O que eu penso? Eu vou jantar fora 3 ou 4 vezes no mês. Então, esse valor já tem que estar lá previsto. Senão, é isso que vai saindo fora do orçamento. Eu tô com fome, mas não quero fazer comida. Então, vou pedir comida por aplicativo. Sabe a estratégia que eu estou utilizando? Porque eu sempre janto. Todos os dias eu janto. Não tem como eu dormir sem jantar. E o meu esposo, ele é um excelente cozinheiro. Obrigada a Deus por isso. Ai, tá vendo? O aplicativo mora com ela. Verdade. E eu não gosto muito de cozinhar, né? Eu só sei cozinhar o básico, né? Até porque eu passei minha vida cozinhando para os meus irmãos. E o que acontece? A gente encontrou uma alternativa que muitas vezes é comprar aquela marmita pronta. Congelada. Pietra comprou. Simone, eu tô tão feliz agora que eu acertei agora. Né? Porque Calma que ela não falou ainda. Saudável. Então, eu já coloquei no meu orçamento que no mês eu vou comprar tanto daquelas marmitas congeladas, porque eles não cobram frete, entregam na minha casa e já entregam X no mês. Eu deixo no congelador, tô com vontade de comer uma coisa diferente, pego lá, descongelo, faço, complemento com uma outra coisa que eu tenho em casa e pronto, não pedi comida por aplicativo. Perfeita. Muito bom, Né? gente. Muito então, bom. é o que eu Funciona. falo. Tudo é, né? Eu utilizo de uma marca específica que é de comida saudável. Então, assim, o que eu pesquisei também nessa marmita? Coisas que eu como. Não adianta, só porque eu vou comprar marmita, eu vou comprar essa. Tem que ser coisas que você é habituado a comer. Então, eu junto a compra do mês, mais essas marmitas e determino o que eu vou comer fora. Ou seja, tudo isso já está previsto antes de começar o mês, o que eu vou gastar com alimentação. Gente, e quando você consegue gastar um pouco menos do que você previu, então? É uma felicidade, Ótimo. né? Aí, gente. Ei, aí vai lá e compra uma coisa, né? Falaram aqui no meu microfone que eu tinha que encerrar, mas eu quero mais uma coisinha, tá bom? Já encerra. Rapidinho, tá? Uma dica boa também que eu fiquei pensando quando você falava. Comprar frutas da estação, que vão estar mais baratas. Sim, não isso é? mesmo. E aí faz Ai, bem que pro delícia. organismo, diversifica. Olha, aqui já é um Ele é planejador formado. financeiro. Caramba! Ajuda o organismo, tem uma vida saudável, né? E diversifica na alimentação também. Agora, que outra dica que é infalível que você poderia dar? Além dessa do Supermercado, do telefone, do cartão de crédito que a gente já falou. O que mais? Que é uma coisa que a gente vai ficar surpreso, que a gente vai economizar? O que é essencial pra gente, assim, que muda bastante na vida. Uma vez que você determina os seus sonhos e projetos, cortar gastos em relação a tudo, né? Eu falo, por exemplo, como economizar a luz em casa? Como? Ficando no escuro. Boa, mas não é isso. Acertei. Eu falo, a primeira coisa, quando você sai de um ambiente, você desliga a luz? Eu desligo, sabia? Sim, sim. Porque eu ouvi na minha vida inteira. Aqui em casa não é a Light em casa do Rio de Janeiro. Eu também ouvia. Ótimo. Direto. Você deixa os aparelhos ligados na tomada? Com Eu exceção da deixo. geladeira? Deixamos. Consome energia. Quando você vai comprar um aparelho, você vê se ele tem o selo da Procel, se for brasileiro, e da Energy Star, se é internacional? Nunca. Qual a diferença? Quando tem esse selo da Procel, que é um selo aqui do Brasil, e quando você compra produtos eletroeletrônicos internacionais, o selo da Energy Star, significa que esses aparelhos consomem menos energia. E isso vai fazer com que você pague uma conta de luz mais barata. Chocada. Muito bom. Chocada. Né? Então, eu falo, geralmente as pessoas vão comprar esses aparelhos e não olham esse selo.
Uma outra coisa, a pessoa cuida da geladeira, independente da geladeira que tem. Às vezes está vazando, não está bem vedada, tem que ficar de olho na geladeira. Às vezes vai pegar água e abre a geladeira lá, fica conversando, assiste um filme, tudo com a geladeira ligada. Isso, Tá consumindo energia. Abriu a geladeira, pegou, já fechou a energia, fechou a energia. Isso seria bom, hein? Já Maravilhoso. fechou a geladeira. E outra, banho, né? Eu falo banho é economia de luz e economia de água. Quando uma pessoa toma um banho de 45 minutos, ela gasta 135 mil litros de água. E a pele dela fica horrível, ressecada, gente. Porque é muito tempo de banho. Não é? Um banho de 15 minutos gasta 45 mil litros de água, economiza na conta de água e economiza na conta de luz, né? Porque o chuveiro elétrico e a geladeira são dos maiores consumidores quando a gente fala de energia como um E todo. máquina de lavar roupa também, né? Sim, inclusive máquina de lavar roupa, no livro eu recomendo determinar os dias da semana que você vai lavar, porque daí você já junta todas as roupas na cor Perfeito. branca, junta todas nas cores específicas do quê? Hoje eu vou bater isso, amanhã eu bato isso. Ainda mais para quem tem secadora também, aí consome muito. Então, separar 1 ou 2 dias na semana para poder lavar a roupa. Tem horário para lavar roupa? Por exemplo, uma vez eu ouvi alguém dizendo que se você lava fora do horário, ou muito mais cedo ou mais tarde, gasta menos energia. É verdade isso? Você não sabe? Não necessariamente. O que acontece é que antes o Brasil tinha as chamadas bandeiras tarifárias. Ah, tá. Né? Então, o que eu recomendo, de fato, é utilizar o período da manhã, que é quando poucas pessoas estão fazendo e o consumo é mais baixo. A partir das 18, as pessoas estão chegando do trabalho, elas estão tomando banho, ou seja, são mais pessoas utilizando energia, né? Então, é uma bandeira diferente, não é o nosso cenário hoje, mas já foi. Né? Mas aí é importante a pessoa, se organizar e se planejar, assim como no planejamento financeiro. Ou seja, fiz tudo errado. Ô Simone, me fala uma coisa. Qual foi aquela economia que você fez na sua vida que você fala, isso aqui eu acertei muito? Olha, tô pensando aqui na São que foi várias, mais, né? né? Que foi, Essa aqui, olha, essa aqui foi um ganho aqui, ó. na que foi mais significante. Quando eu abri mão de uma viagem com o meu esposo e fiz o meu mestrado. Dei E entrada ele? para fazer o meu E mestrado. ele separou dela, porque ele queria viajar. Depois, Mentira. nós viajamos Ele juntos foi para fazer- Paris. Então você fez gente. as duas coisas, no final das contas. E levou Só- mais um ano e a gente levou a nossa cachorrinha chamada Branca. Ai, Mentira, gente, tá levada E tá perfeito. rica mesmo, hein? Viajou com cachorro. É verdade. E Depois outra eu coisa. conto para vocês que é fácil e não é caro viajar com cachorro. Tem todo um processo, gente. Eu fiz e eu também tinha essa impressão, tá? Como eu nunca tinha... Que essa cachorrinha também tem uma história. Eu peguei ela foi atacada por 9 cachorros. Eu tô com ela, vai fazer 6 meses, né? Então, eu peguei para cuidar mesmo. E eu também tinha essa impressão. Eu não tinha com quem deixar, né? Toda a minha família viajando. Eu falei, deve ser caro. Quando eu comecei a pesquisar, não é nem o valor de uma passagem, que todo mundo pensa que é. Não, é quase equivalente a uma mala despachada. Né? Então, eu fiz com determinada companhia aérea. Tem um processo nessa companhia aérea que eu fiz, né? Para viajar para a Europa, por exemplo, é um processo que dura 120 dias. Nossa. Quase não consegui levar Tem que ela. fazer planejamento. Tem que fazer planejamento. Então, primeiro, o animal precisa fazer um exame de sorologia, ele precisa ter as vacinas da raiva em dia. Depois que ele faz esse exame de sorologia, precisa submeter a um órgão lá do aeroporto de Guarulhos, que eles emitem um documento chamado CVI, que é equivalente a um passaporte de animal. E eles emitem esse CVI com esse exame da sorologia, que vai dizer se o animal está ok ou não, e um laudo do veterinário atestando que o animal está ok ou não. Aí você emite esse documento. Com esse documento, e tudo tem prazo, tá? É muito importante se atentar a isso. Com esse documento, o animal pode viajar. E existem 2 formas de o animal viajar: na cabine ou no porão. Eu escolhi no porão. E na cabine só podem viajar animais com até 8 quilos. A minha cachorrinha tem 12, ou seja, ela não poderia viajar na cabine, mas eu também não levaria ela na cabine também por questões de custo e até de conforto para ela, para mim e para o meu esposo. Então, ela viajou no porão, entrei em contato com a companhia, porque você precisa fazer uma reserva e por voo a companhia só leva uma determinada quantidade de animais, ou seja, Nossa, não é... tem- Eu vou viajar, vou levar o meu cachorro. Pode não ter mais vaga, porque Entendi. hoje todo mundo está viajando com cachorro. Então, eu liguei, fiz a reserva com quase 6 meses de antecedência, paguei menos e utilizei os pontos que eu tinha para pagar esse custo. Então, eu não paguei Gente, quase nada, na A verdade. Simone vai organizar a minha viagem e eu vou no porão. Ô, Simone, as pessoas te pedem muito dinheiro emprestado? Porque pensam assim, Simone economiza, ela tem ali o dinheiro. As pessoas te pedem? Sim, essa época até já passou. Quando eu era mais nova, quando eu tinha lá pelos meus 22, 23 anos, isso acontecia. Você né? emprestava?
Eu emprestei já para algumas pessoas, 1 ou 2, né? Mas depois não mais. Mas, tipo, quantia grande? Não muito substancial, né? Para ajudar Aí você mesmo parou naquele de emprestar momento. porque eles não devolvem, né? Eu parei de emprestar porque a partir do momento que você sempre ajuda uma pessoa, ela sempre fica acostumada com aquela ajuda. Verdade. Eu estou falando das pessoas que eu fiz, não sei se é assim com todos. E ela acabava não se organizando porque sabia que podia contar comigo. A partir do momento que eu disse não e comecei a ajudá-las a se organizar, elas começaram a se organizar e não precisavam mais. Então, as pessoas, de fato, precisam colocar a sua vida financeira em ordem e daí não vão precisar pedir empréstimo. Ainda mais tendo a reserva de emergência. Entendi. Minha última pergunta, você tem mais alguma? Não, eu tô satisfeitíssima porque eu tenho filho, milhares resolveu aqui todos os meus ainda, gente. Eu problemas. ficaria aqui, mas já me mandaram aqui, mandaram parar. O que mais tinha dúvida era em relação ao investimento. Qual e aí... foi o dinheiro que você gastou, que você pensou assim... Eu vou comprar, não me interessa, eu quero... Neste momento da minha vida, eu não vou planejar nada, eu vou fazer. Você... Ah, eu duvido que ela Não. acontecesse com ela. Alguma coisa que você quis muito, que você foi lá e falou assim... Não, gente, eu vou comprar. Dessa vez eu vou... Que meteu o louco assim, não. Dane-se, é isso? É. Deixa eu pensar. Aconteceu isso já com você, Ah, pelo então? amor de Deus, Pietra, aconteceu essa mulher é humana? Ela gosta de aconteceu, só fala que não aconteceu, me taca aqui no chão. Vamos. 12 anos planejando a vida, né? Sinceramente, eu não me lembro. Olha! Eu te não é falei! possível, O que gente. acontece assim, eu tenho um valor para alimentação e acontece assim, eu não planejei comer em determinado lugar, mas como eu tenho aquela reserva, aí hoje eu e meu esposo vamos almoçar, o jantar a gente tira daquela Se reserva. deram ali um luxinho. Da reserva que a gente deixa para alimentação, mas já estava previsto. Mas eu fazer assim alguma coisa apenas por impulso, Não. é que é o meu perfil também. Assim, se eu determinei algo, eu vou fazer. Ou se eu determinei que eu não vou fazer, eu não vou Tem fazer. uma dica que eu vi uma vez também, que a pessoa falava assim... se você, sei lá, foi numa loja, viu uma roupa que você gostou muito, achou muito incrível, não sei o quê, não, mas custa caro, não compra na hora. Vai pra casa, Reflete pensa, sobre. espera passar uns dias, depois, aí você vê se você realmente precisa daquilo Você ou não. vai na emoção, né? E aí se você Sim. sentir que você não precisa, não vai fazer falta, não compra. Agora se você achar que realmente precisa, aí você... Ai, já aconteceu isso comigo, mas tipo assim... Você vai lá e compra, né, Pietra? Eu fui pra casa, acredita? Chorou? O vestido era R$250, tá bom, queridos? Uma coisa que eu não gasto R$250 de verdade, em uma peça, não. Aí eu fui pra Uma não, casa. mas duas. 10, né? Dependendo, eu fui pra casa, pensei, será que eu preciso? Tinha uma viagem pra fazer. Eu falei, cara, não tirei da minha cabeça, eu acho que eu preciso. Levou 2 dias, 3 dias, fui num shopping, que tinha essa loja. Falei, eu acho que eu preciso. Entrei e comprei. Ou seja... Parcelei em 3 vezes. Ah, gente, a Simone vem aqui ensinar a gente pra Pietra Mas não atrapalhar mais, tudo. a Simone ficou muito decepcionada comigo agora. Ficou mesmo. Eu fiquei, gente, depois de tudo isso que ela falou, E gente, a gente eu até fiquei... falou de comprar roupa, né? Quem faz viagem internacional vai viajar internacional. Eu guardo meu recurso para comprar lá. Que é mais Ah, barato do que aqui, Tem né? uma loja específica que eu gosto muito, que tem em Portugal, na Espanha e na França, que é uma das lojas que eu mais gosto, que eu só compro fora. E tem a ver com o estilo que eu gosto, que é terno. Então, para mim... E, de fato, mesmo sendo em euros, é praticamente de 50% a 60% mais barato que aqui no Brasil. As mesmas roupas. Então, que geralmente eu Já sei, até quando sei eu vou qual é a viajar, eu já loja. vou tirando print. E eu chego lá na loja, aí tem essa, aí eu vou em outro shopping, tem, Tem. só vou pegando. Porque Mesmo- eu já separei tudo. Mesmo com o nosso dinheiro desvalorizado, tá mais barato ainda comprar Sim. coisa, Fora, né, né? quando você viaja, Sim. né? E uma coisa importante para eu falar, né? Aqui a gente conversou de várias coisas, mas de fato o planejamento financeiro é amplo. Além do livro, que é a principal ferramenta de planejamento financeiro, que é o Importante. planejamento financeiro você no controle. Está disponível para venda na Amazon, na Americanas. Eu tenho um canal no YouTube e no Instagram chamado Sim Planejar. É verdade. Que lá eu gravo vídeos, né? Gravo séries ensinando sobre reputação financeira, que foi algo que a gente ainda não falou, mas a gente pode falar depois. Qual que é o seu score? Qual que é a sua nota no mercado? A gente consegue descobrir, né? Como que estão as suas condições lá no Banco Central com o registrado? Tem um vídeo sobre isso. Gente, eu consigo saber. Ela sabe toda a minha vida já. Tô até com medo agora de me expor. Tem um vídeo lá bem bacana, que é o Índice de Saúde Financeira, que é um teste, né? Que é um diagnóstico que eu deixei no livro e coloquei lá também para as pessoas saberem qual que é a sua pontuação financeira. Se fosse dar uma nota de 0 a 100, qual seria a sua nota? A média dos brasileiros é 57 pontos. Qual que é a sua? Tá lá num dos vídeos para fazer esse teste, que é o primeiro Vamos fazer? passo. Então, Vamos lá tem fazer. uma série de vídeos também que eu Como, publico. como chama o canal? Sim Planejar. Ok. Né? Tanto no Instagram quanto no YouTube, que as pessoas podem acompanhar, assistir esses vídeos. E no Instagram também tem a Elisa, que é o avatar que eu tenho do Sim Planejar, que ela traz uma série de reflexões da vida do brasileiro e como resolver essas reflexões que ela traz. Então, gasto de cartão de crédito. Então, ela traz, né? Porque o que acontece? Né? As pessoas dormem, segunda-feira, no domingo eu vou fazer meu planejamento financeiro. Aí, domingo tá lá dormindo. A Elisa mostra
mostra a vida do brasileiro na realidade, Gente, como é a gente real. muda Adoro. isso. E a Lisa tá no Instagram. Sim, no Instagram. No arroba Sim Planejar. Sim, planejar. Sim, Ok, planejar. fechado. Então, sim planejar pra você, tá, Petra? Depois de hoje, né, a gente vai quitar todas as dívidas, é sobre isso. A Aninha vai pra Portugal. Aí, Vai. Aninha. Tem alguma pergunta, Aninha? Quer? Aproveita agora antes da gente encerrar. Tem alguma pergunta? Sanou suas dúvidas ou Você tem mais alguma pergunta? dúvida? Aproveita. Ih, gente, não quer dividir com a gente. Eu, hein? Começa a cobrar, hein, Simone? Simone, muito obrigado. Tomara que você venha mais vezes, porque a gente vai ter mais dúvidas. Com e tomara certeza. que não dívidas, só dúvidas. Pra você nos ajudar a planejar financeiramente a nossa vida. Obrigado, Amamos viu? mesmo, muito, muito. Agradeço também. Desejo aqui que cada pessoa seja protagonista da sua vida financeira. Conte comigo e com o Sim Planejar para isso. Muito Ai. obrigada. Eu quero que a Simone seja protagonista da minha vida financeira. Beijo, Beijo, gente. gente. Beijo. Tchau, tchau.